Separação de fato. Esse é um outro tema que eu entendo bastante importante e recebi esta semana uma cliente que veio nos procurar justamente para saber o que estaria acontecendo no caso dela e que se o caso dela era realmente alguma coisa em relação à separação de fato, que ela já tinha ouvido falar, mas estava preocupada porque ela não sabia muito bem o que fazer em relação à separação que estava acontecendo com ela. Então, deixa eu explicar para vocês o que significa a separação de fato. Quando um casal já não se entende bem, eles entendem que seria o melhor para eles fazer uma separação, cada um ir para o seu lado, seu canto, independentemente de filhos, independentemente daquilo que acontece com a família. É isso que eu preciso que vocês entendam. E muitas vezes esse casal, ele não está ainda certo da separação, então eles não querem, por exemplo, entrar com um processo de separação, que ele pode ser de acordo, ou ele pode ser litigioso, a depender daquilo que está acontecendo com o casal. E finalmente, aquilo que está acontecendo, na verdade, na atualidade, é ir diretamente para o divórcio. Mas, como esse casal ainda não está certo daquilo que ele vai precisar fazer, eles estão em discussão e um deles resolve romper definitivamente, sai de casa, por exemplo, o companheiro ou o marido sai de casa e vai morar em outro lugar. E a pergunta que fica é: bom, mas eu estou separada, como eu faço? O que eu coloco quando eu vou precisar preencher uma ficha? Ou se eu vou celebrar um contrato? Como é que eu vou me comportar? O que eu sou? Se eu sou solteira, portanto, porque ele foi embora, então eu volto a ser solteira? Ou coloco, estou separada? O que significa? Então, a separação de fato, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: é de fato que o casal não está mais coabitando, morando na mesma casa, ou muitas vezes eles até moram na mesma casa, pela dificuldade que eles têm em encontrar um outro local para morar, ou por conta de custos, etc. E eles não têm mais nenhum relacionamento entre eles. Então, cessou por parte de um e de outro, cessou aquele ânimo, aquela vontade de serem um casal. Mas isso é bastante complicado porque muitas das vezes ele ou ela, eu vou dar um exemplo como se fosse ele que saiu de casa, por exemplo, ele começa a ter um outro relacionamento. Ele tem outro relacionamento, faz uma nova família até, e o que acontece? Que é nesse caso de nossa cliente. Ele saiu de casa, fez uma nova família e eles não se separaram, eles não se divorciaram. Portanto, como eu disse a ela, eles estão numa separação de fato, onde não houve ainda nenhuma a questão jurídica, por exemplo, da separação judicial não ocorreu e tampouco ocorreu o divórcio. Então, nem uma coisa nem outra. Mas o que vai acontecer, você vai me perguntar? Bom, os bens não foram partilhados. Então, normalmente, quando há uma separação de fato, judicialmente, nós faríamos um divórcio ou uma separação judicial, e uma das coisas que nós fazemos é justamente atribuir a cada um o patrimônio que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável. Mas numa separação de fato você não tem isso, você não tem essa questão patrimonial, porque ainda juridicamente não foi realizado nada que atribuísse a cada um uma nova denominação, no sentido de como é que ele civilmente vai se comportar. Portanto, esta moça, ela ainda deve dizer que é casada, mesmo separada de fato há muitos anos como ela está. E ele, da mesma forma, ele vai corresponder o seu estado civil a casado, porque eles ainda estão casados, não houve separação, somente a separação de fato, que
não redunda em direitos. Para que haja direitos e deveres, há necessidade de se ingressar, evidentemente, com uma petição, com uma solicitação de divórcio, para que os bens sejam partilhados e para que outras coisas, como por exemplo, pensão alimentícia, guarda de filhos, vá acontecer. Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês este assunto da separação judicial em relação ao divórcio, que eu acho importante. Muitas pessoas ainda não entendem como isso funciona, mas pelo menos você já está sabendo que a separação de fato, a princípio, ela não causa juridicamente obrigações, porque ainda não foi definido uma série de questões que o casal mantinha até aquele presente momento.